Nosso estudo de hoje é a lição 24 do livro Bênção de Paz, Verbo e Caminho. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro do Cristo Jesus, alimentando-os com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. É necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele. Mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde, equilíbrio, paz e alegria, onde estivermos. Compreendê-lo e acatá-lo para saber que a verdade na correção do espírito deve ser empregada como a radioterapia na cura física, dentro da cautela aconselhável, sem que nos caiba o direito de inclinar-lhe as aplicações para o terreno da leviandade ou da malícia. Usá-lo para auxiliar e abençoar, levantar e instruir. Falar é gravar, gravar é criar. Acatemos as necessidades e os interesses dos outros no campo dos recursos verbalistas. Somos, obviamente, responsáveis pelos bens materiais de que nos apropriamos indebitamente. Outro tanto acontece quando dilapidamos fé e otimismo, esperança e coragem nos corações alheios. A ideia é uma força criadora e nossas palavras aderem a ela, construindo sentimentos, sugestões, formas e coisas. Conversemos para melhorar. Utilizemos a frase por agente de elevação. Estejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca da escrita assemelham-se de maneira simbólica ao ferro gusa. Após escorreguem do forno de nossa mente, solidificam-se nos trilhos, bons ou maus, sobre os quais o comboio de nossa existência estará no caminho. Mais uma vez, o Emmanuel tem a preocupação de chamar a nossa atenção para a importância do verbo, da palavra falada, da palavra escrita. E, dentre as várias lições que temos, e que todas elas falam muito fundo aqui em nosso coração, porque a gente ainda considera que a gente ainda não utiliza o verbo da maneira adequada durante uma boa porcentagem do dia. A gente sabe que tem que ter aqueles momentos de lazer, tem momentos de lazer, tem momentos que a gente quer ficar mais à vontade, a gente quer rir um pouco, a gente quer brincar, mas até nesses momentos, as nossas piadas, anedotas, né, eu fico procurando imaginar Chico Xavier, que eu não tive contato pessoal com o Chico, mas as pessoas diziam que o Chico, principalmente num trabalho que ele fez depois que ele completou 40 anos de mediunidade, e ele recebeu autorização para fazer um trabalho que ficou conhecido como Correio do Amor, ele começava o trabalho à noite e varava a madrugada. Quando dava 3 horas, 4 horas da manhã que o trabalho terminava, ele ainda estava ali de pé, sorridente, contando anedotas, brincando com as pessoas, recebendo a cada um. E eu fico imaginando, não, realmente, não é para você utilizar o seu verbo só de maneira severa, de maneira... A pessoa confunde seriedade com câmara mortuária. Vou usar mais uma vez a frase que Leopoldo Machado ele usava muito, fala, pô, o centro espírita tem que ser um lugar da alegria cristã. O título da música dele, de Oli de Castro, tem que ser um lugar de alegria cristã. Mas a gente acaba se perdendo ainda muito, né, em comentários sobre noticiários, trazendo notícias desastrosas, em comentários, às vezes, abordando o lado negativo das pessoas que convivem com a gente. E ele chama atenção aqui para a gente o tempo todo. Tem um momento até que ele usa assim, que a palavra deveria ser utilizada como a radioterapia. E todo mundo hoje sabe o que é radioterapia, porque são muitas das nossas famílias que tem alguém fazendo tratamento com câncer. Eu tenho familiares queridos agora que estão passando por esse tratamento, que a gente está procurando aqui alimentar neles o otimismo e a força de vontade. Mas ele bota aqui para a gente, é necessário estudar o poder do verbo, o poder da palavra. Gente, é uma coisa impressionante, né? Eu, desde que começou, ou melhor, antes da pandemia, eu conheci um amigo que ele, todo santo dia, ele me conheceu fazendo uma palestra de final de ano em que eu cantei
Então eu cantei músicas populares, cantei umas músicas, e ele gostou das poesias e todo dia ele me manda uma poesia assinada e uma foto. Recentemente eu virei para ele e falei, poxa, você se importa, se incomoda se eu começar a divulgar essa poesia sua? Eu começava a estar nas redes sociais, a rede social que a gente mais usa, que no caso é o Facebook, né? A minha filha fala, você tá velho, você tem que usar mais o Instagram. Eu ainda não consegui usar o Instagram com a mesma maneira que eu uso o Facebook. Mas tudo bem. Depois que eu comecei a usar e ver o retorno das pessoas, falei, meu Deus, eu perdi esses anos, foram 3, 4 anos de estar levando uma mensagem boa para a pessoa. É o poder do verbo, né? Porque muitas das vezes você leva a mensagem espírita e aqui na Terra a gente ainda tem essa coisa a bandeira, não, a pessoa que é de outra religião já vai olhar e já vai desprezar. Não, mas quando você coloca uma coisa neutra, aliás, muitas das vezes eu utilizei até isso com relação ao Emmanuel. Você fala um texto do Emmanuel no meio religioso e omite que é do Emmanuel. E as pessoas ficam ali, que coisa maravilhosa. E se elas se derem o trabalho de perguntar para mim, mas aonde você leu isso? Eu vou falar, foi o Emmanuel. Eu vou ficar, meu Deus. Por quê? Porque o Emmanuel está falando de evangelho, está falando do poder do verbo hoje. Então eu fiquei me lamentando de não estar fazendo isso há mais tempo. Mas eu comecei a botar na cabeça, gente, quando eu for fazer qualquer divulgação, compartilhamento de informações em redes sociais, tem que ser alguma coisa edificante. Eu não quero mais carregar a culpa de estar levando notícias desastrosas que estão trazendo energia negativa para as pessoas que já estão precisando de tanta ajuda e ainda estão recebendo mais bomba ainda. E desculpa aqui o desabafo, mas ele fala para a gente assim, mobilizar o verbo para estabelecer condições de saúde, equilíbrio, paz e alegria, onde estivermos. E, gente, a radioterapia, todo mundo sabe que a radioterapia, ela é um tratamento, né? Normalmente começa com a quimioterapia, a radioterapia está no último tratamento, né? Eu não vou saber dizer muito bem sobre o ponto de vista medicinal, né? Como é que... Mas a gente sabe que a radioterapia, ela não resolve o problema totalmente, mas ela vai ali, aos pouquinhos, contornando a situação e trazendo uma situação de restituição da saúde. A nossa palavra também, às vezes a pessoa está muito triste, mas ela recebe uma palavra que dá um ânimo e ela consegue, com aquela palavra, ela, de repente, aquela mensagem, às vezes mensagem simples. Eu pego, às vezes, uma letra de uma música e canto, e a música tem um magnetismo tão grande que a pessoa fica com aquela mensagem da música ali o tempo todo, né? da poesia da música. Então ele coloca aqui pra gente, eu sei que nos caiba o direito de inclinar-lhe as aplicações ou para leviandade ou para malícia. Vamos usar para auxiliar e abençoar, levantar e instituir. Não é que a gente vai ficar alheio a tudo que está acontecendo de errado no mundo, mas a gente vai utilizar muito bem aquele critério de falar, quando eu comentar, eu estou comentando para quê? Apenas para denegrir? Apenas para usar da maledicência? Ou está tendo algum recurso educacional nisso? A gente está aproveitando o exemplo. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala, né? É permitido divulgar o mal dos outros? E fala, depende da tua intenção. Se a tua intenção for educativa, ela é sempre válida. Agora, se for só de estar trazendo à tona uma coisa, um escândalo, né, aí realmente perde o sentido. Então ele fala que falar é gravar e gravar é criar. Falar é gravar e gravar é criar. Vamos repetir, gente. Ó. Falei, gravei na mente da pessoa aquilo que eu falei. Ela vai ficar com aquela palavra, poxa, eu vi uma palavra hoje, ficou gravada aqui. Gravei, eu vou criar ao redor de mim. Acatemos as necessidades e os interesses dos outros no campo dos recursos verbalistas. Nós somos responsáveis pelos bens materiais que nos apropriamos indebitamente. A mesma coisa acontece também com a fé, otimismo e esperança que a gente dilapida através da palavra. Aquela pessoa que chega perto de você e fala, não, aí não adianta fazer isso não, vai dar errado, eu não faria. Não, vai lá, meu filho, é teu sonho, corre atrás do teu sonho, realiza o seu sonho. Então o Emmanuel faz um apelo para a gente, ó, conversemos para melhorar, utilizemos a frase, é por agente de elevação, estejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca ou da escrita, falada ou escrita, né, assemelham-se de maneira simbólica ao ferro, guise, né? Aqueles marcos que solidificam para o bem ou para o mal. E
vamos ter agora uma censura maior dentro das nossas palavras. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.